Olá, turma do quinto ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos dar início à nossa aula com o nosso potinho da gratidão. Isso mesmo. Vamos agradecer ao Senhor, por tudo que Ele nos tem proporcionado. Hoje a minha gratidão vai pelo alimento que não tem faltado, nenhum dia. Nenhum dia até agora nunca faltou o nosso alimento. Então, que possamos estar agradecendo ao Senhor por Ele estar sempre permitindo que na nossa mesa esteja todos os alimentos necessários. Amém? Vamos dar continuidade, tá? Com o nosso livro, nosso caderno 2 de português. E vamos dar continuidade também ao capítulo 3, a aventura que é crescer. Então, nós vamos hoje trazer um assunto bem interessante, né? Nós já podemos ter a oportunidade no ao vivo de falarmos um pouco sobre esse assunto e hoje eu estou trazendo um pouquinho mais de conhecimento. Então, nós vamos falar sobre texto dramático teatral. Na oportunidade que tivemos, nós discutimos sobre as características do texto dramático. Hoje eu vou trazer o que ele é, vou trazer conceitos, vou trazer algo bem interessante para que vocês possam se aperfeiçoar mais no conhecimento. Estejam aí com o caderninho, com lápis, anotando todas as observações de vocês, para que a gente possa tirar dúvida depois, certo? O gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários, feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Do grego, a palavra drama significa ação. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais, e em sua maioria são pertencentes ao gênero narrativo. Ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário ou a mudança também de personagens, certo? O texto teatral, ele possui características peculiares e se distancia de outros tipos de texto pela principal função que ele é atribuída, que no caso é a encenação. Dessa forma, ele apresenta diálogo entre os personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual o espaço, a cena, ato e personagens. Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não existe um narrador, fator que o difere dos textos narrativos. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Vamos agora um pouquinho das características do texto teatral. Então, nós podemos encontrar, no texto dramático teatral, nós podemos encontrar textos encenados, gênero narrativo, apesar de não ter um narrador, diálogo entre os personagens, um discurso direto, atores, plateia e palco, a ausência de narrador, como eu já tinha falado, não precisa, Vem também o cenário, figurino, sonoplastia. E tem uma linguagem corporal e gestual. Uma das características do texto dramático ou texto teatral é a ausência de um narrador. Mesmo que um narrador faça parte da peça, o texto em si não conduz o leitor por meio de uma narrativa.
Assim, o leitor compreende a história e as principais características dos personagens, principalmente a partir do diálogo que se dá entre eles. Pode-se, então, dizer que, nesse gênero textual, o leitor tem muito espaço para interagir com a história e também criar diversas interpretações a partir de sua própria imaginação. As informações relacionadas ao desenvolvimento das cenas e ao comportamento dos personagens são chamadas de rúbricas e costumam ser escritas em fontes, que no caso letras, diferentes ou então destacadas de algum modo, evitando assim que o leitor se confunda enquanto faz a leitura. Então, gente, veja só, né? O texto dramático teatral, ele tem as características diferentes, como eu já tinha falado para vocês, de outros gêneros textuais, né? Nós vimos aí que o texto teatral, ele traz uma fonte, ele traz uma letra diferente, né? Apesar de não apresentar um narrador. Então, o que faz diferenciar são as falas. A gente viu também que eles têm toda uma característica baseada em cenário, né, figurinos, os diálogos dos personagens, né? Eu falei também a questão de atos, das ações, falei também a questão da dramaturgia, né, da dramatização, que é, no caso, encenada. A gente pode escrever essa peça teatral, tá? Esse texto dramático, mas a gente tem que escrever de uma forma que seja baseado nas características do texto dramático teatral. Então, ele tem uma característica diferenciada, apesar de ser um texto narrativo, que não apresenta um narrador, né? Mas ele apresenta falas, diálogos, né? Contando e através de cenas também, tá, gente? Então, a gente pode colocar aí cena 1, cena 2, cena 3 e diferenciar na fonte, nas letras, né? A gente sabe que a gente usa a letra maiúscula para falar da cena e o nome do personagem. E as falas dos personagens, a gente utiliza a letra cursiva normal, certo? A gente tem um grande exemplo aí de texto dramático teatral no livro de vocês, que foi o que a gente leu e a gente comentou aí na aula ao vivo que tivemos. Ok, pessoal? Agora eu trouxe uma proposta diferente para vocês hoje. Eu trouxe a biblioteca em casa. Isso mesmo, é uma proposta diferente, porém é bem legal. No próprio livro de vocês, tem aí a hora da leitura. Então, tem aí a partezinha da literatura. Eu estou deixando para que vocês possam ler, tá? E nós vamos dialogar essa leitura, fazer a nossa interpretação na nossa aula ao vivo, que teremos na próxima semana, tá? Então, gostou da ideia de ler textos dramáticos? Gostaria de ler outros? Então, embarque em Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, de Raimundo Matos de Leão. O livro reúne 5 histórias do folclore brasileiro, estruturadas em forma de texto dramático. Uma obra cheia de humor, poesia, ritmo e rimas, que convida você a se divertir muito, seja lendo, seja criando encenações junto com os seus colegas. Como nós não podemos estar reunidos, vocês vão adaptar aí essa atividade para fazer com a família de vocês, certo? Então, vendo assim, vocês podem ter a oportunidade de vocês estarem aí pesquisando esse livro. Quem conta um conto aumenta um ponto, lendo, tá? Escrevendo aí no caderno de vocês as observações, as interpretações, e aí a gente vai dialogar, fazer a interpretação dela no ao vivo, ok? Combinado? Agora chegou a hora da nossa atividade, tá? Então, anotem aí as páginas que serão realizadas hoje na nossa aula de português.
A 75 e 76 vai ser a resolução de atividades relacionadas com conteúdo, gênero textual, texto dramático. 77, 78 e 79, vocês irão planejar, vão criar um texto dramático a partir das orientações que está lá citada no livro, certo? 80, 81 e 82 são atividades complementares. 82 e 83, vocês vão estar relembrando os conteúdos que nós já estudamos. Então, as páginas que vocês irão realizar é a 75 até a 83. Vou estar explicando aqui um pouquinho, tá? Então, vocês vão ler o texto Era uma Vez, Outra Vez, que nós já lemos, tá? Lembrando que a gente já deu uma interpretaçãozinha, né? Já dei de bandeja para vocês, mas aí vocês vão ler de novo e vocês vão estar respondendo. O primeiro, se ele tem um narrador, se ele não tem. E o segundo, além do título e do nome do autor, quais são as primeiras informações que aparecem no texto? E aí você vai lá e vai ver. Fala exatamente sobre as características de um texto dramático, tá? Aí vem o terceiro, né? Responda ao que se pede. Qual é a função no texto dos trechos escritos em caixa alta, letra maiúscula, e destacados em negrito ou em caixa alta e sublinhados? Lembrando que eu esqueci de falar para vocês. Tem algumas letras que são destacadas em negritos, né? Que tem entre parênteses, que são sublinhados também. Eles indicam os atos, ou seja, as ações dos personagens. Foi aquilo que eu expliquei para vocês quando um personagem ele tem a fala, aí depois da fala vem essa letra, né, destacada em negrito, que também vem letra maiúscula e também vem sublinhados, que indica a ação, o que ele está fazendo no momento, na hora que ele fala, certo? Na letra B, como esses trechos são denominados? Eles são chamados de quê, né? Como eles são denominados? Letra C, os trechos devem ser lidos quando o texto é encenado. Então, você vai ver se de fato a gente pode ler, né, esses textos na hora da encenação ou se ele é apenas encenado, dramatizado, né? Esses trechos são escritos com uma fonte letra, diferente daquela utilizada para a escrita dos diálogos entre os personagens e colocados em negritos ou sublinhados, para não confundir o leitor. Que outro recurso também é utilizado com esse objetivo? Então, vocês vão estar lendo mais o assunto, vão estar vendo aí qual a resposta, é bem fácil, tá? Aí vem a página do quarto quesito. O leitor consegue identificar o personagem que está falando no texto? Ele consegue ou ele não consegue, tá? Sim ou não e como? São duas perguntas. Quinto quesito. Quando a palavra todos aparece antes de uma fala, o que o leitor deve entender? Então, quando vem no texto lá a palavra todos, a gente entende que é o quê, né? Então, vocês coloquem aí como está escrito. Qual palavra faz o leitor perceber que o texto ele é dividido em três partes? O que é que define? É a fala do narrador? Então, a gente vai perceber que no texto dramático não há, né, um narrador na história. Então, o que vai diferenciar esse texto dividido são as partes. As, né? Vem as, tá fácil. E aí vem a hora de escrever, onde vocês irão. Chegou o momento de você escrever um texto dramático, mas você não fará isso sozinho. Será um trabalho coletivo, uma criação de toda a classe. Então, o que é que vai acontecer? Como nós não podemos estar reunidos, né, novamente, então vamos estar adaptando essa atividade para o individual. Cada um vai estar criando, né, um texto dramático a partir dessa história aí de Calvin e Haroldo, tá? Sigam todas as orientações que estarão nas páginas, certo? E aí vem o planejando, tá? Vocês vão estar planejando aí o nome dos personagens, quantas cenas o texto vai ter, quais são as falas,
Eu vou dar uma dica para vocês seguirem, de fato, o que a gente leu no Era Uma Vez, tá? Do texto dramático. A gente leu no ao vivo esse texto, então sigam aquelas orientações, sigam aquelas características, que vai dar tudo certo. E lembrando, esse texto que vocês vão criar, um texto dramático, né? Vão criar uma cena aí, a partir dessa história em quadrinhos, eu vou querer que vocês relatem no na nossa aula ao vivo de português, certo? E aí, logo quando vocês terminarem de criar, de planejar tudo direitinho, vocês vão estar avaliando, tá? Essa versão do texto. Então, cada um vai ler o seu próprio texto, vai ler sua cena, né? Que você vai apresentar na aula ao vivo, e aí você vai estar marcando o X aí na sua avaliação. E aqui, nessa reescrevendo, você já identificou na etapa avaliando os pontos que pode ser melhorado no texto dramático que você e a turma escreveram. Agora, individualmente, você o reescreverá fazendo os ajustes necessários e dando o seu toque pessoal ao trabalho. Então, o quarto quesito, essa parte aí, do reescrevendo, é a parte que vocês irão me apresentar no ao vivo, tá? A parte que foi adaptada às correções, certo? Então, façam aí uma pequena cena, não precisa ser muito, não. Façam só apenas com uma cena, porque eu vou estar juntando depois a cena de vocês da turma. Então, cada um faz, planeja e cria uma cena para aquela história em quadrinhos, combinado? E aí vem as atividades complementares, né? Leia um trecho da cena 2, continuação do texto dramático, retirado de outra vez, era uma vez, que você leu na sessão Hora da Leitura. Então, vocês vão estar lendo esse trecho, tá? E aí vão estar respondendo essas questões do 1 ao 8, o 9 e o 10. Lembrando que essas questões vocês podem estar respondendo no caderno de vocês também, tá? E aí vocês vão estar relembrando os assuntos que nós já estudamos, né? Escreva um parágrafo explicando com suas palavras como podemos fazer o uso das reticências. Então, vai lá no conteúdo de reticências, vê qual é a finalidade, o objetivo dela, e aí vocês escrevem com a palavra de vocês como eu utilizo as reticências. E no segundo, vocês vão encontrar os pronomes demonstrativos. E depois vocês vão explicar os usos que podemos fazer dos pronomes. É quase a mesma coisa do primeiro, tá? E no terceiro, complete o esquema abaixo com as principais características do gênero texto dramático, estudadas nesse capítulo. Então, aí são as principais características que nós já estudamos no ao vivo e também estamos relembrando agora na videoaula. Ok, turma? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi muito interessante descobrir um pouco mais desse gênero textual. Fiquem com Deus, muito beijinhos e até a nossa próxima aula.